Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de uma das biografias de Hitler mais famosa. A biografia de Hitler é uma obra magistral escrita por Joachim Fest, que mergulha profundamente na vida e na ascensão do homem por trás de um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, Adolf Hitler. O livro, publicado em 1973, é uma análise meticulosa e esclarecedora da figura central do Terceiro Reich, oferecendo uma visão inigualável sobre a personalidade, o caráter e as motivações do ditador alemão. Joachim Fest começa sua biografia com a infância e juventude de Hitler, fornecendo detalhes sobre os anos formativos do futuro líder nazista em Linz, Viena e Munique. Ele destaca a frustração e as amarguras que marcaram a vida de Hitler durante esse período, bem como sua luta para se estabelecer como artista, um objetivo que nunca alcançou. Essa perspectiva inicial revela como as experiências de Hitler moldaram sua personalidade e suas convicções políticas. A obra também aborda a ascensão de Hitler ao poder, detalhando sua participação no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e seu papel no golpe fracassado da cervejaria de Munique em 1923. Fest analisa as táticas de propaganda de Hitler e sua habilidade de manipular as massas, detalhando como ele gradualmente conquistou o apoio de uma parcela significativa da população alemã. Uma das características mais impressionantes do livro é a maneira como Fest explora a mente de Hitler. Ele examina as obsessões e delírios do líder nazista, sua visão distorcida do mundo e sua fixação na ideia de uma raça ariana superior. O autor também revela a psicologia por trás das políticas de perseguição aos judeus e de expansão territorial, que resultaram em inúmeras atrocidades, incluindo o Holocausto. A narrativa de Fest não se limita apenas à vida de Hitler, mas também oferece um profundo contexto histórico, explicando o cenário político e social da Alemanha no período entre guerras. Ele analisa o papel de figuras-chave do Terceiro Reich, como Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, bem como as tensões internas no regime nazista. No entanto, Biografia de Hitler não é apenas uma investigação histórica, também é um estudo psicológico do homem por trás do regime nazista. Fest busca entender as motivações e os traços de personalidade que levaram Hitler a cometer atos de extrema crueldade e destruição em massa. Adolf Hitler era conhecido por manter sua vida pessoal bastante privada, mas há informações disponíveis sobre sua relação com Eva Braun, sua esposa, bem como sua relação com a família. 1. Eva Braun. Eva Braun foi uma figura importante na vida pessoal de Hitler. Ela era uma jovem alemã que trabalhava como assistente do fotógrafo de Hitler. O relacionamento deles começou nos anos 1930, embora tenha sido mantido em segredo, eles finalmente se casaram em uma cerimônia privada em 29 de abril de 1945, um dia antes de Hitler e Braun cometerem suicídio no Führerbunker em Berlim. Eva Braun raramente aparecia em público ao lado de Hitler e era virtualmente desconhecida do público alemão até o final da guerra. A relação de Hitler com sua família era complexa. Ele era o quarto de 6 filhos de Alois Hitler e Clara Pouzou. Seu pai era um funcionário aduaneiro e sua mãe era uma dona de casa. A mãe de Hitler, Clara, era a pessoa mais próxima dele em sua família, e ele a descrevia com afeto. Ela faleceu em 1907, quando Hitler tinha apenas 18 anos, e sua morte teve um impacto profundo sobre ele. Por outro lado, a relação de Hitler com seu pai, Alois, era conturbada. Alois era um homem autoritário e exigente, o que criou tensões entre eles. Hitler deixou sua casa em Linz para escapar do domínio de seu pai e buscou sua própria vida em Viena. Hitler também tinha uma meia-irmã chamada Angela Raubal, com quem tinha uma relação próxima. Angela era casada com um médico chamado Leo Raubal, e eles tiveram 3 filhos, que se tornaram sobrinhos de Hitler. Eva Braun era uma das assistentes de Angela Raubal antes de se tornar a amante, posteriormente, a esposa de Hitler. É importante notar que Hitler era notoriamente reservado em relação à sua vida pessoal, e poucos detalhes pessoais foram registrados ou divulgados.
Ele estava mais focado em sua carreira política e em manter uma imagem pública que o retratasse como um líder implacável e infalível. Após a Segunda Guerra Mundial, Hitler não tinha uma família própria após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que nunca teve filhos e sua esposa, Eva Braun, morreu com ele no Führerbunker em 1945. Sua meia-irmã, Angela Raubal, e seus filhos estavam vivos após a guerra, mas sua relação com eles não é amplamente documentada na obra de Fest. O livro de Joachim Fest descreve o período final da vida de Hitler, quando o Terceiro Reich estava à beira da derrota. Hitler se recusou a admitir a derrota e, em vez disso, optou por se refugiar no Führerbunker em Berlim. Lá, ele passou seus últimos dias, casando-se com Eva Braun e, finalmente, cometendo suicídio em 30 de abril de 1945, quando ficou claro que a derrota era iminente. Após a guerra, alguns membros da família de Hitler, como sua meia-irmã Angela Raubal e seus filhos, foram interrogados pelas autoridades aliadas, mas não desempenharam papéis significativos na política ou na vida pública pós-guerra. A maior parte da família viveu em relativo anonimato após o fim da Segunda Guerra Mundial. Joachim Fest explora a vida de Hitler e sua família em seu livro de maneira abrangente, mas o foco principal é na trajetória de Hitler como líder político e na ascensão do nazismo. Os detalhes pessoais da família de Hitler antes e após a Segunda Guerra Mundial são muitas vezes breves em comparação com a análise de seu papel na história alemã e mundial. Na obra mostra que o período anterior à Primeira Guerra Mundial na vida de Adolf Hitler foi marcado por uma série de eventos que o levaram à sua decisão de não seguir nenhuma profissão convencional. Este é um aspecto crucial da biografia de Hitler que Joachim Fest explora em detalhes. Um fracasso como artista, Hitler se mudou para Viena em 1907 com a esperança de ingressar na Academia de Belas Artes, mas foi rejeitado 2 vezes. Seu sonho de se tornar um pintor de sucesso foi frustrado, e ele lutou financeiramente vendendo suas pinturas nas ruas de Viena. A rejeição da academia e a falta de reconhecimento como artista contribuíram para sua crescente desilusão com a sociedade. 2. Isolamento social. Durante seu tempo em Viena, Hitler levava uma vida solitária e isolada. Ele frequentemente se refugiava na leitura de obras que promoviam teorias conspiratórias e ideias nacionalistas extremas. Seu isolamento social e seu ódio cada vez mais profundo em relação a grupos étnicos minoritários, particularmente os judeus, começaram a se intensificar nesse período. 3. Falta de estabilidade financeira. Hitler teve dificuldades financeiras significativas durante sua estadia em Viena. Ele mal conseguia se sustentar com seu trabalho artístico, vivendo em albergues e enfrentando a pobreza. Essas dificuldades financeiras agravaram seu ressentimento em relação ao sistema econômico e político da época. 4. Desprezo pela vida convencional. A combinação de sua rejeição como artista, seu isolamento e suas dificuldades financeiras levou Hitler a um ponto em que ele rejeitou a ideia de uma vida convencional, como ter um emprego estável ou formar uma família. Ele se tornou um homem amargurado e desencantado com o mundo em que vivia. 5. Crescente interesse na política e na militarização. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, Hitler encontrou um propósito e um senso de camaradagem no serviço militar. Ele se alistou no exército bávaro e serviu como soldado de infantaria. Sua experiência na guerra o afastou de qualquer desejo de ter uma vida comum e o fez acreditar que ele tinha um papel a desempenhar na transformação da Alemanha. 6. Promoção a cabo e lesão de guerra. Durante a guerra, Hitler foi promovido a cabo e recebeu a Cruz de Ferro por bravura. No entanto, também foi ferido 2 vezes, incluindo um episódio em que foi temporariamente cegado por um ataque com gás venenoso. Essas experiências reforçaram sua determinação e sua crença de que ele tinha um destino excepcional à frente. Joachim Fest, em sua Biografia de Hitler, não apenas examina a vida de Hitler, mas também analisa os seguidores e os elementos que o cercavam, incluindo grupos como a Sociedade Thule. Aqui estão alguns detalhes sobre esses aspectos do livro. 1. Os seguidores de Hitler.
Fest explora detalhadamente o papel dos seguidores de Hitler, muitos dos quais desempenharam papéis cruciais no estabelecimento e na manutenção do regime nazista. Ele examina as personalidades e as motivações de figuras-chave como Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring e Rudolf Hess. Fest destaca como esses indivíduos contribuíram para a ascensão de Hitler ao poder e como suas lealdades muitas vezes eram fanáticas e inabaláveis. 2. A Sociedade Thule. A Sociedade Thule foi um grupo secreto da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, e Fest investiga seu impacto na formação das ideologias extremistas que Hitler e seu partido adotaram. A Sociedade Thule estava envolvida em estudos místicos e esotéricos, bem como em teorias de conspiração que promoviam a supremacia da raça ariana. Ela serviu como uma fonte de inspiração para muitos nazistas, incluindo Hitler, que adotou algumas de suas ideias em sua visão de mundo. 3. A radicalização da sociedade alemã. Fest também explora como a sociedade alemã, em geral, passou por uma radicalização durante o período entre guerras. Ele analisa como fatores como o ressentimento pela derrota na Primeira Guerra Mundial, as condições econômicas precárias e a desilusão com o sistema político contribuíram para a aceitação crescente das ideias extremistas e nacionalistas, que Hitler e seu partido exploraram habilmente para ganhar apoio. 4. A propaganda e a manipulação das massas. O livro também aborda a eficácia da propaganda nazista na criação de uma atmosfera de fanatismo e devoção em torno de Hitler. Fest discute como a máquina de propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, foi capaz de moldar a opinião pública e criar uma imagem de Hitler como um líder carismático e infalível. A juventude de Hitler foi marcada por uma série de eventos que o moldaram profundamente. Antes da Primeira Guerra Mundial, ele tentou ganhar a vida como artista em Viena, uma cidade que na época era um centro cultural vibrante. No entanto, suas ambições artísticas foram constantemente frustradas pela rejeição das academias de arte e pela dificuldade de vender suas pinturas. Este período de sua vida foi caracterizado por dificuldades financeiras, isolamento social e uma sensação de fracasso. A rejeição que Hitler enfrentou como artista contribuiu para a construção de sua personalidade e seu ódio por aqueles que ele considerava responsáveis por seu fracasso. Ele culpava judeus e outros grupos minoritários por suas dificuldades, o que, mais tarde, se tornou uma parte fundamental de sua ideologia política. Essa experiência pré-guerra, juntamente com sua crença no nacionalismo alemão e seu desejo de vingar a Alemanha pelas derrotas sofridas na Primeira Guerra Mundial, foi o caldeirão no qual o nazismo começou a tomar forma em sua mente. Hitler se viu como um líder messiânico destinado a redimir a Alemanha, e essa autoimagem foi fundamental para sua ascensão ao poder. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial como soldado, Hitler encontrou um propósito e um senso de camaradagem que ele não havia experimentado em sua vida anterior. Sua participação no conflito e sua promoção a cabo lhe proporcionaram uma sensação de pertencimento e realização que ele nunca sentirá antes. A experiência na guerra, embora terrível, fortaleceu sua determinação e aprofundou suas crenças nacionalistas extremas. Após o armistício de 1918 e a subsequente desmobilização, ele se juntou ao Partido dos Trabalhadores Alemães, mais tarde renomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou NSDAP, iniciando sua carreira política que eventualmente o levaria ao poder como chanceler da Alemanha. Em resumo, Biografia de Hitler, de Joachim Fest é uma obra essencial para qualquer pessoa interessada na história do século XX no estudo das origens e consequências do nazismo. É uma biografia profunda e envolvente que lança luz sobre a mente de um dos ditadores mais infames da história, enquanto também oferece insights valiosos sobre os eventos que moldaram o mundo durante esse período sombrio. Caso vocês tenham interesse em adquirir essa grande obra sobre a vida de Adolf Hitler, o link está na descrição. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Deixe seu like.